Bom, vamos lá. No último vídeo, a gente parou nessa tela aqui, onde a gente tinha a cena. Eu te expliquei um pouquinho só da interface da Unity e hoje a gente vai criar alguma coisa aqui na cena, tá certo? E vamos programar também, tá? Se você tem medo de programação, se você acha programação difícil, cara, dá uma olhada, dá uma chancezinha, porque talvez você mude de ideia, tá? Vamos lá. Antes de continuar o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer trabalhar na área? Você quer emprego na área de desenvolvimento de games, meu parceiro? Então tem que estudar. Para isso, tem que estudar, meu parceiro. A Start Game Dev tá aqui para dar esse pontapé inicial nos seus estudos, meu parceiro. Quer trabalhar na área? Quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, meu parceiro? A Start Game Dev tá aqui para te ajudar. Lá você vai aprender. Não precisa saber programação, você vai aprender lá. Não precisa saber programação, não precisa saber nada. Você vai aprender. Você vai aprender. É só estudar, meu parceiro. Quer trabalhar na área? Estuda, porque ninguém vai fazer isso por você não, meu parceiro. Primeiro link na descrição, meu parceiro. É isso, vamos pro vídeo. Aqui na minha Steam, eu vou simplesmente abrir o Sprite, tá? Se você não tem Sprite, tudo bem, tá? Você pode usar o Paint.net para fazer isso, tá certo? Se você tiver Photoshop, você pode usar Photoshop, tá? O importante é você usar um editor que consiga trabalhar com pixels, tá? Eu vou criar aqui um sprite de 32 por 32, tá certo? E a gente vai dar um zoom aqui, tá? Eu vou pintar tudo de preto, aqui de preto. Eu vou pegar o branco, tá? E vou pintar a borda dele de branco. Bem fácil, bem simples aqui. Pronto. Eu vou salvar isso aqui, tá certo? Eu vou exportar isso aqui, tá? File, export as, tá certo? Ele vai salvar como PNG. Eu vou dar um nome aqui. Eu vou colocar como floor, tá? Pronto. Eu vou arrastar essa imagem aqui para nossa pasta de assets, tá certo? Pronto. Ele já importou como sprite 2D. Se fosse um projeto em 3D, ele importaria como default, tá? É importante você criar o projeto na qual você quer criar o jogo. Por exemplo, se eu quero em 2D, o importante é a gente criar um jogo. É importante a gente criar um projeto em 2D, tá? Porque boa parte das configurações já é importada para 2D, tá certo? Se eu criar um projeto em 3D, todas as configurações que eu colocar aqui vai ser para 3D. E isso você tem que ficar mudando toda hora para 2D. E isso é um pouco perda de tempo, tá certo? Bom, agora a gente deu o nosso floor aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um objeto 2D, um sprite e um quadrado, tá? Pronto. Eu vou chamar ele de floor. Tá certo? Aqui no sprite ele tá com um quadrado. Eu vou clicar aqui na bolinha e vou selecionar o nosso objeto. Ou a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fechar aqui e arrastar daqui para cá, tá? Pronto. Agora a gente tem aqui o nosso sprite, tá certo? Note que a borda dele ficou meio estranha, meio esquisita. O que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui no nosso sprite, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, Filter Mode, tá? Bilinear, a gente vai colocar Point no Filter. Pronto. A gente vai aplicar e pronto. Agora a borda dele ficou do jeito que a gente tinha feito no Sprite, tá certo? Se a gente tirar o zoom aqui, a gente consegue ver que ele está muito pequeno. Eu vou aumentar ele, tá certo? A gente pode aumentar assim. A gente pode apertar T para ele ficar com essas 4 bolinhas aqui. Se a gente pegar aqui nessa parte aqui, a gente consegue aumentar, esticar ele desse jeito. A gente pode esticar ele desse jeito aqui assim. A gente pode diminuir um pouquinho e colocar assim, tá? Eu tô vazando ele pra fora, olha só. Você consegue ver que a borda aqui da câmera tá aqui, né? Essa parte cinza. E eu tô vazando ele pra fora, porque eu só quero que apareça só a parte do chão, tá? Se ele ficou muito grande, a gente vai abaixar um pouquinho ele e a gente vai diminuir um pouquinho. Eu quero que ele fique assim, pronto, tá certo. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um jogador. O jogador, eu não criei nenhum sprite para ele, eu vou usar as sprites que está aqui dentro da Unity mesmo, tá? Eu vou criar um sprite, agora eu vou colocar um círculo, tá certo? Esse vai ser o nosso jogador, inclusive eu não vou nomear ele de player, tá certo? Pronto. Eu vou colocar aqui no componente dele, eu vou colocar aqui, ó,
uma coisa chamada Rigid Body. A gente pode vir em Física 2D, tá? Se você estiver trabalhando com 2D, você vai usar Física 2D. Você vai usar animações 2D, você vai usar Física 2D, você vai usar tudo que é 2D. Se você estiver trabalhando com 3D, você vai usar tudo que é Física, por exemplo. Física é tudo isso aqui é em 3D, tá? E Física 2D, tudo em 2D, certo? É tipo isso. Bom, aqui eu vou usar o Rigid Body 2D para que ele tenha física de cair, física de andar, essas coisas. A gente vai posicionar ele aqui, por exemplo, tá? E o que a gente pode estar fazendo? Olha só, ele não anda, ele não faz nada, ele cai só. A gente pode vir aqui nas constantes, por exemplo, e frisar a sua rotação, tá certo? A gente vai frisar a rotação e vamos frisar a posição dele também, tá? Pronto. A verdade, a posição dele só no eixo X. No eixo Y não. No eixo Y eu vou precisar dele. Por que você vai precisar do eixo Y? Porque ele cai, tá? Olha só. Se eu deixar ele aqui, vamos dar um play pra ver o que acontece. Olha só. Ele cai. Ele caiu pra fora. Por que ele caiu pra fora? Porque o nosso floor, ele não tem colisor, tá? Se eu vir aqui e adicionar componente Física 2D Box Collider, vamos ver aqui na cena, adicionou um campo verde. Não dá pra ver direito, mas adicionou um campo verde ao nosso objeto. Quer ver? Deixa eu editar o colisor aqui, ó. Ó, adicionou esse campo verde aqui ao nosso colisor. Tá certo? Deixa eu configurar ele novamente aqui do jeito que tava. Pronto. Outra coisa que a gente tem que fazer também aqui é adicionar um componente na nossa própria bola, tá? Física. E a gente vai colocar um Circle Collider, tá certo? Adicionou aquele campo verde que a gente tinha visto no nosso personagem aqui também, na nossa bolinha, tá? Então, agora a gente pode dar um play e olha só o que acontece. Pronto. Nossa bola está em cima do floor agora, né? Em cima do chão. Ele não anda porque a gente não fez ele andar, tá? Então o que a gente pode fazer para ele andar? Vamos tirar aqui do nosso Play Mode. Vamos criar aqui na parte de projeto uma pasta, tá? A gente vai criar uma pasta chamada Scripts. Aproveitando também, eu vou criar uma pasta para as texturas, tá? Sprites. A gente pode arrastar esse floor aqui para dentro de Sprite, tá certo? E aqui dentro de Scripts a gente pode criar um C# Script, tá certo? Vamos lá, a gente vai colocar o Player Behavior. Abrindo aqui no Visual Studio, a gente vai estar criando o nosso primeiro script dentro da Unity, tá certo? Olha só. Bom, aqui dentro a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui, ó, public, tá? A gente colocar float e speed. Tá certo? Pronto. A gente criou nossa primeira variável aqui do tipo float, tá certo? E aqui embaixo a gente vai colocar Rigid Body 2D, tá certo? RB, tá? O que isso significa? Isso aqui é um número flutuante, tá certo? Um número racional, um número quebrado, um decimal, tá? E isso aqui é o nosso componente Rigid Body 2D que a gente anexou ao jogador, tá? Eu tô pegando as informações dele e passando para uma variável que a gente vai estar editando daqui para frente. Aqui no update a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer uma condicional para perguntar se a gente está apertando algum botão, tá certo? A gente pode fazer uma if, tá certo? A gente vai colocar aqui, ó, input.getKey. A gente abre parênteses novamente, keycode.d, tá? A gente abre e fecha chaves. E aqui dentro a gente pode criar nosso script de movimentação, tá certo? Vamos lá. A gente pode fazer o seguinte: RB add force, tá certo? A gente pode colocar aqui new vector2, tá? E aqui dentro a gente pode colocar speed, 0, tá certo? Abre dois parênteses e fecha. Pronto. Olha só. Só que ainda não vai funcionar porque a gente não linkou o nosso componente na nossa variável. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no start, a gente pode colocar aqui RB é igual a getComponent, tá? A gente abre maior que Rigid Body 2D, fecha é menor que, na verdade não, esse aqui é menor que, tá? E esse aqui é maior que, a gente abre e fecha ele. E dentro dele a gente coloca o nosso componente. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Pronto. Agora a gente linkou o nosso componente à nossa variável. Aqui na variável a gente consegue adicionar uma força a ela, tá certo? Pronto. A gente vai vir aqui no nosso jogo e vamos fazer o seguinte: eu vou retirar frisar a posição aqui dele, tá? Eu vou retirar, tá certo? E olha só, a gente vai anexar agora o script ao nosso jogador, tá certo? A gente vai clicar e arrastar, e a gente vai arrastar para cá.
tá? Pronto. O nosso speed é 0, a gente vai colocar para 1 pra gente ver como é que se comporta, tá? E vamos dar um play, certo? Essa bolinha cai na cena e vamos apertar a letra D para ver se ele anda, tá certo? Olha só, tá indo pra direita, tá? Tá demorando um pouquinho pra parar, mas tá indo pra direita. Ele não pula e ele não volta pra esquerda, tá? O que a gente pode fazer para ele voltar pra esquerda? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer aqui, ó, a gente pode copiar essa condicional, voltar, colar aqui embaixo, a gente pode mudar aqui o keycode para a letra A, tá certo? E aqui a gente pode colocar aqui, ó, a gente tem speed, a gente pode colocar menos speed, tá? Pronto, ele vai fazer o inverso, ele vai colocar o speed negativo aqui, tá? Para que ele vá para o outro lado, tá certo? A gente pode dar um play novamente para ver se isso funciona. Olha só, a gente vai apertar D, parou ali, a gente vai apertar A, foi para lá. A gente apertar D e apertar A, olha só, a gente apertar os dois ele fica parado. Mas ele não pula, tá? Como a gente pode fazer para ele pular? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um novo public float, a gente pode colocar jump force, tá certo? E aqui a gente vai colocar um novo statement, tá certo? If input.getKey down, tá? Dessa vez ele tem que ser down. Por quê? Porque se eu ficar segurando, ele vai pular infinitamente, tá? E eu não quero isso. A gente vai colocar aqui o keycode, code.space, ou W. Não vamos usar o W, tá? Vamos usar o W. Pronto, tá certo. Aqui dentro a gente pode colocar a mesma coisa, RB, add force, tá certo? A gente vai colocar entre parênteses new 2, tá? E aqui, note o que a gente vai fazer. A gente vai colocar 0, aqui dentro a gente vai colocar o jump force, tá? Por que eu coloquei aqui do outro lado? Aqui em cima a gente colocou speed, 0. E aqui embaixo a gente colocou menos speed, 0. Mas por que aqui tá 0, jump force? Porque num vector 2, um vetor 2, a gente tem dois vetores, como a gente já tá vendo aqui, né? Ele fala que tem dois vetores. O que é um vetor? O vetor é o vetor é isso aqui, ó. O vetor para cima e para baixo é esse, o vetor para o lado e para o outro é esse. Quando a gente pega o vetor x, esse primeiro aqui, a gente tá pegando esta parte aqui, né? Como você consegue ver que a gente consegue ir para o lado para o outro porque a gente colocou speed no vetor x, tá? A partir do momento que eu coloco o jump force no vetor y, ele vai fazer isso aqui, tá certo? Então vamos ver como é que se comporta, tá? A gente pode configurar, vamos colocar o nosso jogador aqui um pouco mais para baixo, tá? Vamos ver como é que isso se comporta. Antes disso eu preciso colocar aqui uma força de pulo, eu vou colocar de 0.5, tá? Pra gente ver primeiro como é que se comporta. Vamos dar um play, ó. Eu consegui ir pro lado, consegui pro outro. Vamos ver aqui se eu apertar W. Não aconteceu nada. Bom, 0.5 tá muito fraco. A gente vai aumentar aqui, sei lá, pra 20. Ele tá se mexendo, olha só. Ele tá se mexendo, mas ele é muito pesado. O objeto é muito pesado. Vamos colocar 100 pra ver se ele consegue se mexer. Olha só, pingou. Vamos colocar 200 de força então. Aí, 200 tá aceitável. Se eu correr, olha só, temos um objeto que se move. A gente tem que tomar cuidado que ele vaza aqui, tá? Ele consegue passar aqui dessa tela, tá certo? Olha só, ele consegue sair pra fora, porque a gente não programou isso, tá? Tudo pulável, olha só aquele green. Aí, vamos colocar 250. Caiu, o objeto caiu. Caiu pra fora do mundo. Cadê ele? Cadê ele? Olha só onde ele tá. Você conseguiu arrastar pra cá? Aí, consegui. Ele ficou aqui. Aí, pronto. Olha só. Aí temos um objeto que se move, tá? Se você quer aprender programação, cara, clica no primeiro link na descrição, Start Game Dev, tá certo? Você vai aprender como fazer um jogo em 7 dias, tá certo? E vai aprender como programar, valeu? Clica no primeiro link na descrição, Start Game Dev, estuda, porque ninguém vai fazer isso por você. Se foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de aprender, tá certo? Valeu, falou e fui!